Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa sexta-feira, feriado nacional, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente trazer esse giro de informações do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, depois do empate diante do Atlético Mineiro, na última quarta-feira, o Flamengo concedeu folga de 2 dias na quinta e hoje, sexta-feira, ao elenco rubro-negro, que deverão se reapresentar amanhã, sábado, a partir das 9h30 da manhã, quando iniciará, assim, as atividades para a partida contra o Cuiabá, na próxima quarta-feira, dia 20, em Cuiabá, na Arena Pantanal. Na entrevista coletiva do empate diante do Atlético Mineiro, o técnico Felipe Luiz atualizou as situações de Luiz Araújo e De La Cruz e também Arrascaeta. Arrascaeta, o uruguaio, fez um procedimento de artroscopia ontem, quinta-feira, não volta mais esse ano, é uma cirurgia simples, participará normalmente da pré-temporada de 2025. De La Cruz, o uruguaio, que não joga pelo Flamengo desde outubro, está muito perto de retornar. A intenção é contar com o atleta para a próxima partida diante do Cuiabá. Já Luiz Araújo está pronto e volta contra o Cuiabá a todas as atividades normais, juntamente com o restante do grupo. Atualização sobre a Arrascaeta. Logo cedo da manhã de ontem, quinta-feira, o Flamengo informou em suas redes sociais que o craque da camisa 14 já tinha realizado a artroscopia no joelho direito, procedimento que foi realizado no Hospital Copa Star pelo médico Dr. Max Ramos, acompanhado pelo Dr. Márcio Tanuri, gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo. O atacante Everton Cebolinha, que sofreu lesão no tendão de Aquiles e deve retornar aos gramados pelo Flamengo apenas na próxima temporada, avançou na recuperação e já está treinando usando chuteiras com bola no campo do CT Ninho do Urubu. Olha, as coisas estão melhorando e melhorando bem. Ainda tem notícia melhor ainda, hein? Essa que eu vou dar agora. Atualização do Pedro. O centroavante Pedro, que se recupera de uma cirurgia de recuperação do ligamento cruzado anterior, tem feito 3 sessões de tratamento na própria residência e uma dentro do clube diariamente. Em comparação com o processo vivido por Pedro entre 2018 e 2019, o centroavante Pedro encontra-se em estágio bem mais avançado na recuperação. Por exemplo, há 5 anos, o atleta não podia apoiar o pé no chão de imediato e foi submetido a um repouso total até a cicatrização. Vocês viram como o Pedro já está, né? O Pedro estava lá domingo, em Belo Horizonte, na conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil, recebendo a medalha, vibrando com os movimentos normais. E quem tem visto algumas imagens do Pedro na academia do Flamengo, olha como o estágio está avançado. E o grande detalhe dessa lesão do Pedro é que, diferentemente da lesão de 2018 e 2019, não atingiu o menisco, né? E o menisco é que causava esse repouso total em 2018. Dessa vez, não. O Pedro, antes da cicatrização, já estava botando até o pé no chão. Vem notícia boa por aí. O meio-atacante paraguaio Jorge Mora, do Sub-20 do Flamengo, de 18 anos, foi convocado para a seleção Sub-20 paraguaia para um período de treinos na data FIFA de novembro. Ainda preciso ver muito esse Jorge Mora, que ainda não vi, e dizem ser um belo de um jogador. A sequência de jogos do Flamengo do Brasileiro, única competição que resta na temporada, mostra que nos próximos 3 jogos, 2 são seguidamente como visitante contra Cuiabá e Fortaleza e um como mandante diante do Internacional no Maracanã. Outra confirmação trazida por Felipe Luiz na entrevista coletiva é que o atleta Gabigol não joga mais pelo Flamengo até segunda ordem, diferente do constante na primeira nota oficial sobre o assunto
que dizia estar fora da relação apenas para a partida contra o Atlético Mineiro. Conversas estão acontecendo entre o staff do jogador e a direção do Flamengo, representada pelo VP de futebol Marcos Braz. As coisas estão em entendimento, há uma provável conciliação acontecendo e não se surpreendam se em breve a gente tiver a notícia de que, além de estar treinando normalmente no CT Nildo Urubu, o Gabriel possa voltar a ser relacionado para jogar pelo Flamengo. Esses últimos jogos que marcarão, com certeza, a saída de Gabigol do Flamengo ao final deles. Isso não impede, né, que o atleta esteja participando normalmente dos treinamentos da semana, e assim ficará. Definida pela Comissão de Arbitragem da CBF, o nome de Edna Alves Batista para dirigir Cuiabá e Flamengo na quarta-feira, dia 20, lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. Depois da grande vitória sobre o Minas na terça-feira, o Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, volta às quadras da Superliga Feminina de Vôlei hoje, sexta-feira à noite, às 21h30, no Clube Hebraica, contra o Fluminense. O Sport TV 2 transmite partida. Lembrando que, em vencendo, o Flamengo assume a liderança da competição, logicamente que com uma partida a mais. O Flamengo, ao final da 33ª rodada do Brasileiro, é o 14º, e da 14ª rodada do retorno, ele é apenas o 9º colocado em pontuação, ganha no retorno com 21 pontos, 10 pontos a menos que o primeiro colocado, que é o Internacional de Porto Alegre. Temos uma baselada boa aí no segundo turno. A FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, confirmou ontem os horários, datas e locais das finais do Campeonato Carioca Sub-17 entre Flamengo e Vasco da Gama. Em busca do 20º título da competição, o Flamengo vai encarar o Vasco da Gama em 2 jogos com decisão final na Gávea. Veja os detalhes das partidas. O jogo de ida é no dia 16 de novembro, um sábado, no estádio Nivaldo Alves Pereira, em Nova Iguaçu, às 10 horas da manhã. E o jogo decisivo e de volta será na Gávea no dia 23, outro sábado, também às 10 horas da manhã, entre Flamengo e Vasco. A Flá TV ainda não há confirmação da transmissão, porém, a Flá TV deve transmitir, pois até agora transmitiu todos os jogos, não seria agora que ficaria de fora. Então, podem contar que a Flá TV vai transmitir. Meus amigos, muita gente pode ter estranhado a presença do VP de futebol Marcos Braz ontem no Maracanã. Mas por que, Marquinhos? Porque ele estava suspenso pelo STJD por 15 dias por ofensas ao árbitro Wilton Pereira Sampaio, quando do jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, né? Já que ele foi apenado no STJD com uma suspensão de 15 dias. Ocorre, meus amigos, que como nós suspeitamos, o Flamengo recorreu pedindo o efeito suspensivo e até o julgamento pelo pleno do tribunal, Marcos Braz estará livre sem nenhuma restrição. A FIFA usou o dia de ontem, quinta-feira, para divulgar as primeiras imagens do troféu do novo Mundial de Clubes que acontecerá nos Estados Unidos em 2025 e que será disputado pelos 32 clubes de vários países do mundo. Do Brasil serão 4, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e o vencedor da Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro. Olha, já estão havendo os ingressos para a torcida do Flamengo para a partida da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Serão 2 setores que serão destinados à torcida do Flamengo. Norte superior, com o preço de R$ 250 a inteira, 125 a meia, e norte inferior, com R$ 300 a inteira, 150 a meia. Se vocês estão achando que é só em Cuiabá que os ingressos para ver o Flamengo são caros, estão totalmente enganados. Porque aqui em Fortaleza, na minha Fortaleza, foram divulgados ontem o início das vendas dos ingressos para a partida entre Fortaleza e Flamengo. Lembrando que os ingressos para os rubro-negros, os visitantes, só começarão a ser vendidos a partir da segunda-feira, dia 18, e os preços serão de R$ 250 a inteira e 125 a meia. Além disso, a diretoria do Fortaleza, que ano passado disponibilizou 2 setores para a nação rubro-negra, que somados contabilizariam 16 mil rubro-negros presentes no estádio, esse ano só disponibilizou um setor
que no máximo colocará aí 7 mil rubro-negros no Castelão. Uma pena que a torcida, a diretoria do Fortaleza tenha agido de forma tão mesquinha, né, por conta, não sei se eles estão disputando o título, né, na cabeça deles, mas vida que segue. O atacante Bruno Henrique foi julgado pelo STJD pela expulsão diante do Corinthians pela Copa do Brasil, quando atingiu o lateral Mateuzinho numa entrada violenta, diga-se de passagem. Pegou 2 jogos de suspensão, já cumpriu um, terá que cumprir um no Brasileiro contra o Cuiabá, já que a Copa do Brasil já encerrou. Porém, cabe recurso. O Flamengo irá recorrer e deve conseguir a concessão do efeito suspensivo, deixando o BH livre para enfrentar o Cuiabá. O que a gente não entende é que com o Alcaraz, que com o suposto tapa lá no jogo contra o Corinthians pelo Brasileiro, tomou 4 jogos. O Bruno Henrique, na entrada violentíssima, tomou 2. Aí a gente fica sem entender qual é o critério que o STJD usa para definir isso, né? Vamos lá. Dos rubro-negros convocados para a data FIFA de novembro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Gerson e Léo Ortiz pelo Brasil, Pulgar pelo Chile, Plata pelo Equador e Varela pelo Uruguai, só os brasileiros e o equatoriano entraram em campo ontem, né? A Venezuela 1, Brasil 1, o Gerson jogou os 90 minutos, Léo Ortiz não entrou na partida. Equador 4, Bolívia 0, Plata marcou 2 gols na vitória do Equador. E hoje joga Uruguai e Colômbia, Uruguai do nosso Varela, está lá, e Peru e Chile do nosso Pulgar. Não, Pulgar nem foi, né? Pulgar não foi. Deu uma vacilada aqui. Pulgar não foi porque está lesionado, está no Rio de Janeiro. O Flamengo ontem, quinta-feira, conquistou mais um título inédito para sua extensa sala de troféus. No Estádio Luso Brasileiro, da Portuguesa Carioca, na Ilha do Governador, o rubro-negro sagrou-se campeão brasileiro feminino sub-20 ao bater o Botafogo por 7-0. Os gols do título rubro-negro foram de Ana Luiz, Mariana 2 vezes, Núbia, Barraca e Pimenta 2 vezes. Então, parabéns ao futebol feminino do Flamengo, sub-20, que conquistou o título brasileiro da categoria, um título inédito para a sala de troféus do Mengão. Bom, para terminar, a temporada de 2024 ainda não terminou, mas o Flamengo já começou a movimentação no mercado de transferências no futebol feminino. Sendo assim, o rubro-negro contratou 4 jogadores para o ano seguinte no futebol feminino. Trata-se de Chay, Driele e Drica, que eram do Botafogo, e a volante Ju Ferreira, do Corinthians. Então tá aí o Mengão se reforçando, já se preparando para a temporada de 2025. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui!